A moeda fiduciária, baseada na confiança e sem lastro em um ativo tangível, teve sua ascensão impulsionada por governos que buscavam maior controle sobre a economia. Durante séculos, o ouro e a prata garantiam que o dinheiro tivesse valor intrínseco, mas a adoção irrestrita do papel moeda permitiu que estados expandissem seus gastos sem restrição, gerando ciclos de inflação, endividamento e desvalorização sistemática. O padrão ouro foi abandonado progressivamente, culminando na década de 70 do século XX, quando a conversibilidade direta do dólar em ouro foi encerrada, oficializando um sistema baseado exclusivamente na confiança na autoridade emissora. A expansão monetária descontrolada se tornou uma ferramenta política, usada para encobrir crises e postergar colapsos financeiros. Bancos centrais passaram a intervir cada vez mais nos mercados, injetando liquidez artificialmente e distorcendo os princípios de oferta e demanda. O resultado foi uma sucessão de bolhas econômicas, resgates bancários e crises de dívida, com ciclos que se repetem de forma previsível. A hiperinflação que devastou economias ao longo do século XX, como na Alemanha da década de 20 ou no Zimbábue no início do século XXI, são apenas os casos mais extremos de um fenômeno universal: a degradação contínua do poder de compra da moeda fiduciária. Governos e instituições financeiras alegam que a inflação controlada é um mecanismo necessário para o crescimento econômico. Mas o que de fato ocorre é um imposto invisível sobre a população. Quando bancos centrais imprimem dinheiro sem lastro, cada unidade monetária perde valor, diluindo o poder de compra de salários e poupanças. Esse processo transfere riqueza de forma silenciosa dos cidadãos para as elites financeiras e políticas que se beneficiam da expansão monetária antes que seus efeitos negativos sejam sentidos pelo resto da economia. A digitalização do dinheiro potencializou esse controle estatal sobre as transações financeiras, permitindo rastreamento absoluto e bloqueio de contas sob critérios políticos ou administrativos. Em regimes autoritários, o uso do dinheiro como ferramenta de coerção já é uma realidade, mas até mesmo em democracias ocidentais, a possibilidade de congelamento de ativos por dissidência política deixou de ser apenas uma teoria. O avanço das moedas digitais emitidas por bancos centrais pode intensificar esse cenário, eliminando qualquer resquício de privacidade financeira e tornando cada transação um dado disponível para análise e regulamentação em tempo real. O Bitcoin surgiu como resposta direta a esse modelo falido. Criado no final da década de 2000, logo após a crise financeira global, ele propõe um sistema monetário descentralizado, com oferta fixa e regras imutáveis. Diferente das moedas fiduciárias, que podem ser impressas em quantidades arbitrárias, o Bitcoin possui um limite absoluto de unidades que podem ser criadas. Seu funcionamento é garantido por uma rede de participantes distribuídos, que validam e registram transações em um livro contábil transparente e imutável. A resistência à censura é um dos pilares que tornam o Bitcoin uma alternativa real ao dinheiro estatal. Diferente dos sistemas bancários tradicionais que podem bloquear movimentações por qualquer motivo, a rede do Bitcoin permite que qualquer indivíduo envie e receba valor sem depender da permissão de uma entidade central. Em cenários de crises políticas, como na Venezuela e no Líbano, onde a moeda local perdeu praticamente todo o valor e os bancos restringiram saques, o Bitcoin se tornou um meio de sobrevivência financeira para milhares de pessoas. Além da função de proteção contra desvalorização e confisco, o Bitcoin redefine a ideia de soberania financeira. Governos podem manipular juros, emitir trilhões de unidades monetárias ou até proibir certas transações, mas não podem alterar as regras fundamentais do protocolo do Bitcoin, que são mantidas por consenso entre seus participantes. Esse modelo elimina a necessidade de intermediários confiáveis e devolve ao indivíduo o controle sobre sua própria riqueza. O crescimento do Bitcoin enfrentou resistência de governos e instituições financeiras que o acusam de volatilidade e de ser um meio para atividades ilícitas. No entanto, a volatilidade é característica de qualquer ativo em fase de adoção, e seu histórico mostra que, ao longo do tempo, sua valorização supera largamente a inflação das moedas tradicionais. Quanto ao uso para fins ilegais, o próprio dinheiro físico ainda é amplamente utilizado para crimes financeiros, sem que isso justifique sua eliminação. O real motivo da hostilidade ao Bitcoin é a perda do monopólio estatal sobre a emissão de moeda
e o enfraquecimento do poder de controle sobre a economia. A falência do sistema fiduciário não é uma possibilidade remota, mas um processo em andamento. A inflação crescente, o endividamento global e a constante necessidade de resgates financeiros demonstram que o modelo atual é insustentável. Bancos centrais podem prolongar a ilusão de estabilidade por mais algumas décadas, mas a matemática econômica é inexorável. O Bitcoin, ao contrário, opera com regras previsíveis e transparência total, oferecendo uma alternativa viável para preservar valor a longo prazo. A transição para um mundo onde o Bitcoin desempenha um papel central ainda enfrenta desafios, incluindo a necessidade de maior adoção e avanços tecnológicos para suportar um volume crescente de transações. No entanto, sua proposta já demonstrou que um sistema monetário independente do Estado não é apenas uma utopia, mas uma realidade funcional. O futuro do dinheiro pode não estar em mais decretos e impressoras, mas no código de uma rede global, imutável e acessível a qualquer pessoa que decida não ser mais refém do colapso inevitável do dinheiro fiduciário.